Ricardo, no 25 de Abril, colabora com o redator Horst Anno, da cadeia de televisão alemã ARD, e com a norte-americana CBS, na cobertura dos acontecimentos da época em Portugal. Gostaria que me falasse como é que surgiu o contacto e a oportunidade de ter esta colaboração com estas cadeias de informação. Bom, começamos pelo caso do Horst Anno, que aparece em Portugal no seguimento de filmagens que eu fiz do 25 de Abril e que foram difundidas pela ARD, nessa altura, cadeia de televisão mais importante na Alemanha. Portanto, eu filmei essas imagens sem som, com uma câmara Payar de 16mm, portanto, eu filmei 25 de Abril até o 1º de Maio. E enviei essas imagens para a ARD e eles fizeram uma montagem que deu uma emissão, a primeira emissão com impacto internacional do que se passava aqui em Portugal, que foi a Revolução dos Cravos. Perante isso, eles enviaram para cá o Horst Anno, com quem eu fiquei em contacto, e a partir daí ele fez o trabalho que tinha a fazer aqui em Portugal durante cerca de um ano, dando início à sua carreira de correspondente na Península Ibérica, visto que houve a Revolução dos Cravos, que era inesperada, e havia a perspectiva de, a curto prazo, haver qualquer coisa do género que se passaria em Espanha, por causa do regime fascista do Franco. E, aliás, a previsão que havia na época era o contrário, que primeiro haveria qualquer coisa que se passaria em Espanha e, em segundo lugar, em Portugal, e aconteceu precisamente o contrário. Portanto, apareceu-me o Anno aqui e ficámos em contacto. Portanto, eu ajudei-o muito a fazer contactos, os contactos de que ele precisava, com jornalistas que lhe davam informações, com segundas e terceiras pessoas ligadas aos acontecimentos. E assim foi. O Anno instalou-se no Hotel Tivoli, onde começaram a aparecer praticamente todos os jornalistas estrangeiros que aqui vinham, não é? O Hotel Tivoli tornou-se um local de encontro de jornalistas estrangeiros que sabiam que estavam lá uns e outros, não é? E escolheram o hotel como sendo um lugar em que essa gente se encontrava para troca de informações e para poderem fazer nas melhores condições o trabalho que fizeram, não é? O Anno esteve aqui cerca de um ano e
inaugurou em Madrid os estúdios, os escritórios da ARD para a cobertura da Península Ibérica, não é? E esteve lá, vinha cá de vez em quando fazer algum trabalho e, portanto, nesta época e neste momento preciso foi o que aconteceu. O Horst Hanno trabalha em Portugal durante um ano, como o Ricardo referiu, e é em grande parte graças ao Horst Hanno que personalidades históricas como o tal Saraiva de Carvalho, o Álvaro Cunhal, Justamente. Mário Soares, o António de Spínola e outros, o movimento dos capitães de Abril, o MFA, a questão da guerra colonial, e é destacado para Abril os escritórios da ARD. Justamente. Portanto, e particularmente o Mário Soares que mais se destaca nestes personagens. Portanto, é devido ao trabalho que o Hanno fez entrevistando o Mário Soares, que neste momento estava na moda em relação aos personagens da Europa que defendiam uma determinada linha do socialismo, portanto, socialismo, sobretudo social-democrata. Tinha muito boas relações na Alemanha com a gente do SPD, portanto, o Partido Social-Democrata da Alemanha, e, portanto, foi graças ao trabalho, às entrevistas que o Hanno fez com Mário Soares que ele começou a ser conhecido, muito conhecido, bem mais do que era lá nos meios políticos, ser conhecido pelo público na Alemanha e não só. Portanto, foi devido ao Horst Hanno que isso aconteceu, não? Ele era considerado liberal de esquerda? Sim, portanto, aconteceu que aquilo que se passava na Europa, em Portugal, era algo que perturbavam um pouco certos conceitos sobre a Europa e, sobretudo, naquela situação que precede a formação da União Europeia. Portanto, a União Europeia era uma ideia que estava no ar e o que se passava em Portugal era qualquer coisa de extremamente importante em relação ao que se iria passar no futuro. Bom, aconteceu justamente que pela interpretação que o Hanno fazia da situação aqui em Portugal, na perspectiva que ele tinha das realidades políticas de Portugal e de Espanha, os setores conservadores do público e das autoridades alemãs assustavam e não eram bem compreendidas. Portanto, o Hanno passou a ser considerado um pouco radical de esquerda e começaram-lhe a chamar o de Rota Hanno, ou o Hanno Vermelho, o que prejudicou um bocado a carreira dele e o levou a ser deslocado pelos patrões da ARD na Alemanha para países menos problemáticos. Foi designado para trabalhar nos países da Jugoslávia, da Escandinávia, nos países do norte da Escandinávia, e a única coisa que ele conseguiu falar lá com impacto
foi justamente o assassinato do Olof Palme que lhe deu nova projeção, na medida em que o Olof Palme era um social-democrata para que considerava países como Portugal, Espanha e outros que tais, portanto, países onde havia um regime injusto e que defendia personalidades como o Fidel Castro, o que era um pouco avançado demais para determinados setores das convicções do ideário para determinados políticos da época. Portanto, o assassinato do Palme foi algo de estranho, porque nunca se chegou a saber muito bem quem teria sido o assassino. Há uma forte suspeita de terá sido um cadastrado que, portanto, consumia drogas e que foi induzido a isso e entretanto, na Escandinávia, ele, para além disto, que teve impacto, limitava-se a filmar a natureza, portanto, aquelas paisagens e a vida de pessoas naquele ambiente, no ambiente natural dos países da Escandinávia, não é? A partir daí, ele depois foi deslocado para Berlim e aí fez um grande trabalho que foi a reportagem e a cobertura dos acontecimentos da queda do Muro de Berlim. Aquilo que ele fez teve grande impacto, não só na Alemanha, como por via indireta ou por reflexo noutros países que assistiram a esse momento histórico que foi a queda do muro. Ricardo, já me falou em relação à RDE e em relação à cobertura da CBS e a sua... Bom, portanto, em relação à CBS, o contacto que eu tive provém justamente do facto de os jornalistas se concentrarem no tal Hotel Tivoli. Eles souberam que eu tinha colaborado com um ano e, às tantas, contactam-me dizendo que estariam interessados em trabalhar comigo. E, portanto, e foi isso que aconteceu. Simplesmente a relação que eu tive com a CBS é completamente diferente daquela que eu tive com o Hanno, por os propósitos do Hanno serem diferentes e porque, digamos, os receios norte-americanos em relação às derivas daquilo que se passava em Portugal e muito em particular em relação ao problema colonial, os trouxe aqui e por isso me contactaram propondo-me que eu trabalhasse com eles. Eu aceitei. Só uma interrupção, mas como é que foram ter a pessoa do Ricardo? Porque souberam que eu trabalhava com o Hanno, por informações que obtiveram, eles estavam bastante bem informados, diga-se de passagem, e instalaram-se no Hotel Tivoli pelas mesmas razões que os outros jornalistas, não só de televisão, lá estavam. Por exemplo, havia um colega do Hanno que trabalhava na revista Spiegel, portanto, que era
portanto, que era o redator da Spiegel, que se instalou lá e que eu também conheci. Vieram aqui a Portugal nas vésperas de um segundo grande comício que o Mário Soares iria fazer no Porto, depois daquele célebre comício da Alameda Afonso Dom Henriques, onde havia uma multidão imensa e onde o Mário Soares fez o seu show para chamar a atenção sobre o papel dele e o papel do PS na política portuguesa. Portanto, e pela primeira vez nesse comício da Assembleia, onde havia um mar de gente, ele começou a fazer ataques ao Partido Comunista e à esquerda. Portanto, ficou marcado um segundo comício no Porto. Os americanos, portanto, aquela gente da CBS, percebeu que haveria qualquer coisa de decisivo que iria passar-se no Porto e resolve fazer a cobertura, portanto, esse comício no Porto, na Praça Humberto Delgado, e diz-me, sim senhora, vamos fazer isso, e você vai integrar uma segunda equipe que vai trabalhar simultaneamente connosco e toca andar. Portanto, foi isso que aconteceu. Eu contactei, portanto, elementos que me eram necessários, portanto, precisei de um operador de som. Fui buscar o Alberto Couto, que era um operador de som que trabalhava na televisão, que numa folga, para conseguir que ele tivesse uma folga e que se juntasse à equipe. E comigo vinha também um ex-aluno meu do Liceu Padre António Vieira, o César, não me lembro do resto do nome completo dele, que era uma joia de moço, muito simpático, que se tinha metido como filiado das Brigadas Revolucionárias da Isabel do Carmo, Carlos Antunes, e que se junta à equipe com a intenção de trabalhar como ajudante, não é, sobretudo para efeitos de iluminação. Portanto, eu passei-lhe um flash eletrónico porque iríamos filmar à noite, e assim fomos. Portanto, chegámos ao Porto e a equipe do CBS, lá o chefe da equipa, disse: nós vamos para a Praça Humberto Delgado e vocês vão para, não me lembro do nome da praça, para uma praça que existe perto do Cineteatro Tivoli, no Porto. Rivoli. O Cineteatro é Rivoli. Rivoli. Sim. Do Rivoli. E para lá fomos. Eu achei um pouco estranho, mas porquê? Não é? Portanto, isto é um local que não tem nada a ver com o comício do Mário Soares, porque é que eles nos mandaram para aqui? Bom, fomos, e quando lá chegámos, portanto, eu não conhecia o local, verifiquei que era uma praça ampla, que tinha de um dos lados um desnível, portanto havia uma parede, em frente à qual havia uma rua estreita no topo dessa vertente, e nessa rua havia uma sede da UDP, portanto um partido de extrema-esquerda da altura, que tinha uma sede no primeiro andar.
do lado direito dessa praça havia umas arcadas grandes com vitrines que pelo menos pertenciam a um banco ou dois, não me lembro bem, mas portanto havia uma zona coberta por arcadas. E no topo oposto à sede da UDP, no fundo da praça, havia meia dúzia de rapazes, de gente nova, que estava ali muito calada, e não havia nada de particular que se passasse, mas de súbito entram na praça, vindos, não se sabe muito onde é que vieram, uns tantos rapazes que iniciam um ataque à sede da UDP, portanto com pistolas, com tiros de pistolas e com coquetéis Molotov. Portanto, tentam lançar os coquetéis Molotov para incendiar a sede da UDP, e outros desatam aos tiros contra essa gente. Nisto, engrossa o grupo daqueles que estava no fundo da praça e começam a lançar pedras, paralelepípedos, não eram pedras pequeninas, contra a sede da UDP. Por cima das nossas cabeças. Nós estávamos no meio da praça, começam a voar paralelepípedos de cima das nossas cabeças. Eu disse, alto lá, piramos daqui, vamos meter-nos debaixo das arcadas, não é? Portanto, estávamos debaixo das arcadas, portanto, protegidos das pedras, e eu disse ao César, olha, liga aí o flash. Ele liga o flash, e nesse mesmo momento cai estatelado no chão a dizer morri. Ouve-se um tiro, ele cai no chão a dizer morri. Eu olho para ele, não estás morto, e verifico que o gajo tinha um fio de sangue a escorregar na testa porque lhe bateu um calhau na testa e ele ficou por terra, não é? Mas bem vivo. Em suma, é esta a história. Acabaram as filmagens. Eu cedo o filme que fiz à CBS, eles juntam isso e enviam para Nova Iorque, salvo erro ainda via Londres, porque o material tinha que ser enviado para Londres para ser transmitido por satélite para Nova Iorque. E, portanto, o resultado dessa importagem teve um impacto tremendo nos Estados Unidos, não é? Terminado isso, foi-se embora a equipe da CBS e eu continuei a filmar para eles. Portanto, o interesse que eu tinha na CBS... portanto, como também o interesse que eu tive com o Rano é que, portanto, essa experiência de reportagem que eu tive me permitia ter alguns benefícios de me pagarem algum dinheiro, não é? De que eu precisava muito, e continuei a mandar material filmado de outros eventos para os Estados Unidos. E um deles que aconteceu em Lisboa e que teve um impacto muito grande foi no dia em que eu vinha de carro pelas ruas de Lisboa, tinha a fazer qualquer coisa, e vinha com um amigo meu que tinha trabalhado comigo na série de Mar Limiar como operador de som, o Jorge Melo Cardoso. Vínhamos de carro para aí fora, e ali, em direção à Avenida da Liberdade, vinha a descer a rua, vindo do lado de Saldanha, para um grupo grande de manifestantes em silêncio total.
silêncio total. Vinham a descer, não é? E iriam passar frente pela Praça do Marquês de Pombal, e eu desconfiei muito daquilo, acelero direito a casa, vamos buscar o material com o Jorge Melo Cardoso e venho por aí abaixo e dou com eles ali na Rua do Salitre a fazerem um ataque ao Consulado de Espanha, que estava aí num recanto no fim da Rua de Salitre. Portanto, eles tentam incendiar aquilo também e incendiaram, chegaram a meter fogo àquilo. E nós filmámos isso. E depois, terá sido na manhã do dia seguinte, ou logo no dia seguinte, que se repete um ataque à Embaixada de Espanha ali perto do Hospital de Santa Maria, portanto ali perto da cidade universitária. O motivo que deu origem a esta manifestação foi ter havido em Espanha um assassinato de militantes bascos que revoltaram, portanto, as consciências políticas de certa gente de esquerda e que levou a que esta manifestação fosse feita. Portanto, isso era um tema que interessava bastante também aos norte-americanos, bastante comentado pela imprensa norte-americana, que seria a possibilidade dos eventos revolucionários que tinham lugar em Lisboa se contaminarem a vizinha Espanha e agravarem a situação na Península Ibérica, com repercussões provavelmente ainda mais importantes a nível europeu. Eu li que a maior parte da documentação da ARD esteve ou ainda está perdida, não constando arquivos, não sei. Bom, é muito simples a resposta. Portanto, nessa altura, as reportagens eram feitas em filme. E para uma televisão uma rede de televisão como a ARD, haviam bobines e bobines e bobines de filme que se iam acumulando. Às tantas eles não tiveram lugar para guardar a maior parte desta documentação e fizeram desaparecer isso. Não é? Portanto, não sei se meteram em qualquer sítio pouco acessível, se pura e simplesmente eliminaram isso, mas o que é certo é que houve uma altura em que eu quis que eles me dessem informação sobre, portanto, o material que nós tínhamos enviado para saber se existia e onde estava, e disseram-me não, perdemos o rastro disso, não tinham rastro desse material, não tinham informação nenhuma, nada, portanto, que é estranho para um país tão organizado, para gente organizada como os alemães, para que uma coisa assim tenha acontecido. E foi através destas colaborações que teve cá a ARD e que a CBS, estas cadeias televisivas estrangeiras, que noticiaram os acontecimentos da Revolução dos Cravos, que o Ricardo se inicia como realizador e produtor? Não, quer dizer, isto foi um momento da minha vida, não é? Que me serviu para conseguir algo para que o meu trabalho habitual, tanto em relação ao Mar Limiar como em relação aos filmes que se iriam seguir, não me permitiriam ter, não é? Portanto, o facto de eu ter vendido à televisão alemã portanto, as imagens filmadas do 25 de Abril permitiu-me a mim e ao Ilírio
que estava metido nestas coisas de cinema indiretamente, pagar a câmara que nós tínhamos, comprar mais algum equipamento. Portanto, foi o único benefício futuro que daí me permitiu continuar a filmar em melhores condições. Portanto, foi um momento de passagem, não é? Eu gostaria que o Ricardo me falasse sobre o seu filme Cravos de Abril, de 76, curta-metragem que mostra os acontecimentos entre os dias 25 de Abril de 74 e o 1º de Maio. No fundo, foi como ocorreu o 25 de Abril e os dias posteriores para o Ricardo, não é? Pode contar-me um pouco? Bom, portanto, isso é consequência de uma nova edição que nós tínhamos na Mondar Editores, portanto, que era uma casa editora que começou com os cadernos de hoje, num lugar historicamente célebre, no primeiro andar de uma rua, da rua de Travessa do Fala Só, onde nós ocupávamos para produzir e para guardar alguns desses livros, numa das 3 salas que havia num primeiro andar do número 15 B esquerdo. A sala dos cadernos de hoje era a do meio, no meio de um corredor. Na primeira estava uma de Sociedade dos Amigos de Olivença, portanto um grupo específico relativamente a Olivença, que é uma localidade fronteiriça com a Espanha, que é uma determinada história. E ao fundo desse corredor havia uma sala, um quarto, onde morava o José Ernesto Sousa, que era nosso amigo, que foi fundador do Cineclube Imagem, que teve um papel determinante no cineclubismo português, que foi o autor daquele primeiro filme, juntamente com Paulo Rocha, os primeiros filmes do cinema novo. Sim. Portanto, ele fez o Dom Roberto e o Paulo Rocha Os Verdes Anos. Portanto, são os primeiros filmes dessa nova vaga do cinema português. O Zé Ernesto vivia nessa altura com a Isabel do Carmo, portanto, que era com quem ficámos amigos, e eu e a Ilírio, e que colaborou connosco na edição de um livro que não chegou a ser publicado, porque a tradução era fraca, não existia uma revisão tão grande, não era possível, e o livro era uma tradução do Armand Lady Cherder. Portanto, ficámos amigos, mas entretanto a Isabel do Carmo separa-se do José Ernesto para se juntar ao Carlos Antunes e formarem as célebres brigadas revolucionárias, que tiveram um papel muito importante nessa altura, porque desenvolviam ações com
com grande impacto social. Portanto, eles tinham uma filosofia muito própria que cumpriram rigorosamente, mas que era mal entendida por muito boa gente, sobretudo por gente mais à direita e por gente bastante mais à direita, que nunca causaram vítimas. Não tinham a intenção, nem nunca causaram vítimas, não é? A Isabel tem alguns depoimentos que fez sobre isso, em que havia um ou outro elemento das brigadas que achava por bem que se desse um tiro na cabeça, portanto, àqueles PIDs mais horrorosos, e tanto ela como o Carlos Antunes estiveram contra isso. Portanto, fizeram os atentados derrubando postes com bombas de eletricidade e coisas assim no género. E o mais célebre foi quando largaram um porco vestido de almirante Américo Tomás, portanto, com a farda do Américo Tomás no Rossio, uma no Rossio e outra algures fora de Lisboa, mas a do Rossio teve um impacto enorme. Portanto, imaginem o que é, de repente, no meio do Rossio, cheio de gente, aparecer um porco vestido de Américo Tomás. Isso teve um impacto enorme. Portanto, era neste género de ações que se ocuparam. E entretanto o José Ernesto portanto arranja uma nova namorada, que foi a Isabel Alves, que é uma pessoa que eu conheço também desde essa época, uma pessoa encantadora, para que dedicou o resto da vida a manter vivo o trabalho do Ernesto Sousa, e que chegou a trabalhar um pouco para o João Bernardo, que tem lá umas coleções de cartazes, de parte do espólio dos Ernestos, sobretudo cartazes, mas depois deixou-se disso e continua a fazer esse trabalho relativo à vida do Zé Ernesto. O Ricardo ainda não me falou, foi em relação ao filme Aos Cravos de Abril, de 76, a curta-metragem que fez de 25 de Abril ao 1º de Maio, que relata Sim. esse acontecimento. Os Cravos de Abril a existência dos Cravos de Abril decorrem do facto de eu ter filmado a Revolução dos Cravos. Portanto, eu não sabia, ninguém, como a maior parte das pessoas raras eram as que sabiam que havia qualquer coisa de planeado, não sabia da existência do 25 de Abril. Tinha em minha casa, por acaso, o filme guardado no frigorífico, e tinha a câmara que eu usava para fazer umas filmagens subaquáticas, porque eu mergulhava muito nessa época, durante anos, e ia filmando alguma coisa de que eu gostava, e nesse momento andava a filmar uma recolha de ânforas no estuário do Tejo, a recolha de ânforas que ali que estavam no fundo do estuário do Tejo, devido à existência de cetárias romanas que aí havia. Bom, portanto, tinha a câmara, tinha filme, e o Elídio Ribeiro, que
trabalhava comigo nas edições dos cadernos de hoje, que nessa altura passou a chamar-se Mondar Editores. Tínhamos no prelo a edição de um livrinho do Maurice Siné, cartunista francês, o melhor, a meu ver, que existiu naquele país. Tínhamos no prelo a edição de um livro dele com desenhos sobre a CIA. Portanto, havia uma imagem que era ilustrada por uma palavra que terminava em CIA, ou que tinha pelo menos CIA no meio, ganância, arrogância, portanto, enchendo palavras. Tínhamos isso no prelo e eu andava a ser vigiado pela PIDE. Só mais tarde é que eu percebi disso. Andava a ser espiado pela PIDE, que perseguia os livreiros que editavam coisas subversivas, e a Mondar era um dos casos que estava, uma das empresas que estava a ser vigiada. E por pouco não fui dentro, porque fui mais que uma vez à PIDE, onde eles me ameaçavam de expulsar do ensino, me fizeram ameaças graves. Só que aconteceu o 25 de Abril, não é? Aconteceu o 25 de Abril, eu tinha o filme e a câmara, telefone-me o Ilídio a dizer, eram 7 da manhã, para aí, dizer, levanta-te da cama, vamos filmar aí uma revolução. Eu não acreditei, julgava que ele estava, que era uma brincadeira de mau gosto dele. Ele lá às vezes tinha assim umas brincadeiras de mau gosto um bocado sádicas, mas não era verdade. Portanto, ele veio ter comigo de carro, metemos o material no carro e às tantas surge a pergunta, mas para onde é que nós vamos? Onde é que está a decorrer a revolução? Bom, eu resolvi ligar o carro, a telefonia do carro. Era uma telefonia antiga de banda corrida e inesperadamente detectámos uma comunicação da GNR a dar ordens para que um destacamento de GNR fosse para o Chiado. Bom, metemos-nos no carro, chegámos ao Chiado. Havia, de facto, na praça um grupo de GNRs com carros, mas estava tudo calmo, não é? E o Ilídio diz-me, olha, deixamos aqui um carro, vamos ali dar uma olhadela a António Maria Cardoso, que era a sede da PIDE. Fomos a pé por aí fora, no passeio oposto à sede, para termos ângulo para ver o que era. Não passámos pelo passeio da sede, passámos pelo passeio oposto. Viva alma, não via ninguém na rua. E íamos pela rua fora, ouvimos o ruído de um carro que vinha nas nossas costas, o carro passa para a nossa frente, e sai de lá a cabecinha de um aluno meu do Cresfal, que era um colégio onde eu dava umas aulas fora de horas, não é? E que me diz, não é? Sr. doutor, você andava a dizer por aqui, olha que isto está muito mal, mete a cabeça para dentro e desaparece com o carro, não é? Portanto, é aí que eu fico a perceber para quem andava a ser espiado pela PIDE. Bom, metemos no carro, e tínhamos percebido que havia qualquer coisa que se passava na Praça do Comércio e fomos para aí.
E pouco a pouco eu fui filmando os acontecimentos, não é? E começou a juntar-se gente na praça. Portanto, os blindados que estavam na praça arrancam para ir apoiar um grupo militar que estava concentrado em frente do quartel da GNR. E então filmámos o que se passou em relação aos grandes momentos de 25 de Abril de 74, durante essa tarde. E no dia seguinte andámos a filmar também por umas ruas de Lisboa, para mais alguns aspectos de pequenos eventos. Entretanto, o Ciné, que estava em Paris, soube da Revolução dos Cravos e mete-se no primeiro avião que sai de Paris. O aeroporto da Portela esteve fechado durante 2 dias, para aí, e vem para Lisboa. Vem para Lisboa, instala-se em minha casa, e no dia seguinte, no 1º de maio, vamos filmar aquele grande evento do 1º de maio, que tem lugar no estádio que há ali em Alvalade. Passou a chamar-se Estádio 1º de Maio. Filmámos isso, mais umas pequenas coisas, e o Ciné, que seguiu aquele processo todo vindo comigo, desenha em minha casa aquela célebre imagem da bandeira portuguesa que se divide em duas, portanto a parte vermelha levada por um jovem com o braço no ar e a parte com o escudo e com a parte verde levada por um tipo de bigodinho com ar de pide, não é? E, além disso, filmou também outras imagens, ficaram a ser bastante conhecidas, que é um do soldado do 1º de Maio, coberto de cravos, com a espingarda ao ombro, coberto de cravos da cabeça aos pés, e mais uma ou duas imagens dessa época que foram publicadas pelos jornais e que tiveram uma grande impacto aí na imprensa, não é?